Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de Deus para a tua vida. E vou começar te fazendo uma pergunta. Você é daquele tipo de pessoa que vive julgando, condenando o próximo? Fica ali só esperando a pessoa cometer uma falha para você ser o primeiro a apontar o dedo. E além disso, sair espalhando para a sociedade o erro que a pessoa cometeu. Isso é triste, isso é muito feio. E você já foi aquele tipo que você que foi julgado, você que foi condenado, as pessoas olharam para você e falaram: nossa, ali vai tal pessoa que cometeu esse tipo de erro. Imagina que situação, né? A gente não deve fazer com o nosso próximo aquilo que a gente não quer que faça com a gente. E na Bíblia tem um relato muito interessante que fala da mulher adúltera. A gente sabe que ela foi pega em adultério. E quando ela foi pega em adultério, ela foi levada até Jesus, porque as pessoas daquela época queria também, de alguma forma, pegar Jesus. Eles fizeram uma artimanha, porque eles queriam pegar Jesus de alguma forma. Por quê? Jesus não poderia ir contra a lei de Moisés. E a gente sabia que naquela época as mulheres que pegavam adultério, elas tinham que ser apedrejadas. Claro que tinham castigo. E apedrejavam até a morte. Mas eu te pergunto se Jesus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, que olha com piedade, que perdoa os nossos pecados, que nos liberta do pecado. Como Jesus também iria apoiar essa prática? Porque se ele apoiasse, iria distorcer realmente aquele Jesus, aquela visão de Jesus que a gente tem. Mas se Jesus não apoiasse, ele estaria indo contra a lei. Imagine que situação. Pois bem, e em João capítulo 8, a partir do versículo 6, diz assim: isto diziam eles tentando para ter do que acusar, ou seja, eles queriam acusar Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse tanto na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Que resposta! Nossa, como Jesus é incrível, meu Deus, quero ter esse privilégio, estar ali conversando com Jesus chegar e dar essas respostas, né? Essas orientações pra gente, muito interessante, para ele fazer realmente a gente avaliar, né? A nossa consciência, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Jesus mostrou para aquelas pessoas ali que aquela mulher, ela foi pega em adultério e o pecado dela foi conhecido por todos. Mas Jesus mostrou que todos que estavam ali eram pecadores. Embora o pecado não fosse conhecido pela sociedade, mas todos pecavam. A diferença é que o pecado da mulher foi visto, não ficou encoberto. Já o das pessoas, daqueles acusadores que estavam ali para ali apedrejar, estava em oculto. E Jesus foi muito sábio. E Jesus quer mostrar para cada um de nós que nós não somos melhores do que ninguém. Às vezes a gente vê as pessoas pecando, não é? E a gente está ali julgando, a gente está ali condenando e a gente se acha melhor do que as pessoas. A diferença, meus irmãos, é que os nossos erros, nossos pecados não foi conhecido a público. Mas isso não nos faz melhor do que ninguém. E tem outra coisa, tem pessoas que falam: eu posso até ter pecado, mas o pecado daquela pessoa foi maior do que o meu. Não tem isso não, meus queridos. Pecado é pecado, mas Jesus, ele veio para nos libertar, ele veio para nos perdoar, ele veio para nos curar, para nos restaurar. E no final do versículo diz assim: nem eu tampouco te condeno, vai e não pequeis mais. Olha que ato de amor, que ato de misericórdia, que ato de piedade. Imagine como não foi a vida daquela mulher transformada. Imagina como ela não se sentiu ao ser perdoada por Jesus. Imagine quando ela olhou em volta e não viu aquela multidão que estava ali pronta a lhe apedrejar. Imagina o tamanho da gratidão que ela não sentiu. Jesus olhou para ela com um olhar de misericórdia. Jesus perdoou os seus pecados. Jesus também perdoa os nossos pecados, mas nós também precisamos reconhecer, precisamos ir até Jesus. E tudo que Jesus não quer também é que a gente fique por aí julgando nem condenando. Nós não somos melhores do que ninguém, gente. Todos nós pecamos. Uns pecam mais, outros pecam menos. Mas pecado é pecado. Enquanto a gente não se libertar, não importa que tipo de erro a gente vier cometer, a gente não vai alcançar as mansões celestiais. A gente precisa realmente se prostrar diante de Jesus e pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas e pedir misericórdia divina de Deus a todo tempo, porque a gente erra. A diferença é que o nosso pecado está ali encoberto para a sociedade, encoberto para as pessoas, mas para Deus, mas para Jesus não há nada oculto.
E a palavra do Senhor ainda diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. A gente precisa se libertar dos nossos erros, dos nossos pecados. E olhar para as pessoas com olhar de misericórdia. Que aquela pessoa errou, mas tudo que ela não precisa é que esteja mais alguém ali apontando. Não, ela precisa até Jesus. Jesus é o único que pode perdoar, é o único que pode libertar. Nós não temos esse poder. Nós não podemos estar julgando nem condenando as pessoas, porque nós somos tão falhos quanto. Mas Jesus nos perdoa. E é Jesus que nós temos que procurar e pedir a cada dia que Ele venha nos libertar desse olhar de acusador. Porque é impressionante. Quando a pessoa erra, a primeira coisa que a gente faz é julgar, é condenar. A gente não quer nem saber o porquê que aconteceu aquilo, os motivos que levou a pessoa a fazer aquilo. Mas a gente está ali julgando e condenando. Mas se fosse com a gente não iria gostar, a gente não iria aceitar. Então que a gente possa se colocar no lugar do nosso próximo. Que a gente possa ser mais amor, que a gente possa dar mais amor. E que a gente possa apresentar Jesus para essas pessoas. E entender que Jesus é o único que pode nos perdoar. Ele não nos condena, Ele nos ama. Jesus, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Nós somos os pecadores, mas para que a gente possa chegar até Jesus, a gente precisa se libertar desse pecado. Que Deus abençoe a tua vida.